Dá uma olhada. Cargos. A linha sucessória apresenta aqui alguns cargos, certo? Nós já vamos falar dela. Vocês lembram de algumas, né? Quais são os cargos que um brasileiro nato, o brasileiro nato pode adquirir, mas o naturalizado não? Os cargos da linha sucessória da presidência da República. O que é linha sucessória? Na falta do presidente, essa linha é acionada, certo? Vocês sabiam que houve uma época, teve um período que a presidente do STF, que era a Carmen Lúcia, ela respondeu como presidente da República. Então, olha a pergunta, a Carmen Lúcia já foi presidente da República, agiu como presidente em algum momento? Agiu. Foi um período em que viajou para o exterior, por reuniões internacionais, o presidente, o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e aí quem fica lá? O ministro do STF. Só que ela era a presidente, então ela é a primeira que assume. Que mais fora cargos? Oi? Acho que diria isso, Dias Toffoli também. Né? Exato. E, cara, é presidente. Né? Pode, é presidente. Está respondendo como presidente. Ok? Cargo, a extradição passiva. Brasileiro nato não pode ser extraditado em hipótese nenhuma. E o naturalizado? Nós já falamos disso em 2 casos. Quais são os casos? Em caso de crime comum praticado antes da naturalização. E também o envolvimento com tráfico, que aí pode ser depois, não importa, né? Se a pessoa se naturalizar brasileira e se envolver com tráfico de drogas, ela pode ser extraditada, devolvida. Brasileiro nato, não. Outra coisa. Perdão, tem mais aqui, eu não coloquei, mas olha só. Você sabia que para ser dono de rádio ou TV, você tem que ser brasileiro? Para ser dono de rádio ou TV, se você for brasileiro nato, não tem nenhuma restrição. Se você for naturalizado, você tem que estar naturalizado e morando no país há pelo menos 10 anos. 10 anos. 10 anos morar no país. Você não pode ser dono de rádio ou TV. 10 ou 20. Mas eu acho que é 10. Não, 15 é a nacionalidade extraordinária, que a gente vai falar dela. A naturalização, perdão. Naturalização extraordinária. Ou quinzenária. E tem um outro cargo que ninguém fala. Se o presidente do Brasil fosse declarar guerra, ele tem que fazer uma consulta antes. Ao Conselho da República. E você sabe quem compõe esse conselho? O vice, o presidente do STF, o presidente da Câmara, Senado, um monte de gente. E tem lá 2 brasileiros natos. Você só vai fazer parte, se não for nenhuma dessas autoridades, aliás, se for, automaticamente você tem que ser. 2 brasileiros natos. Por que tem que ser nato? Porque é assunto de interesse internacional, declarar uma guerra, ou seja, alguém que tem esse vínculo político e jurídico com o país de origem, certo? Vamos falar dos cargos, né? Olha os cargos de brasileiro nato. Vamos lá? Esses são os cargos, Presidente da República e vice, presidente da Câmara dos Deputados. Essa linha ela tem que ser obedecida, ou Jefferson? Ou eu posso, tipo assim, na falta do presidente... corrigindo. Aqui não é só a linha sucessória, esses são os cargos. Mas olha, esses cargos até o 4, eles estão na linha sucessória da presidência. Na falta do presidente, eu posso acionar diretamente o ministro do STF? Não. Eu tenho que obedecer à ordem, né? Então, bom, a linha sucessória da presidência é o presidente, na falta dele o vice. Na falta do presidente o vice, o presidente da Câmara dos Deputados. Na falta deles, presidente do Senado. E, por último, o ministro do STF. Vejam, fala ministro. Que significa que, se a Carmen Lúcia fosse viajar, uma outra pessoa teria que assumir um dos
Dos 11 ministros, se a presidente se afasta, tem mais 10. Um deles tinha que assumir, né? Ou seja, dificilmente isso aqui ficaria vago. Mas aqui nós não estamos falando só dos cargos da linha sucessória, mas cargos de brasileiro nato. Ministro do STF, já falamos, carreira diplomática, sim, o quinto. Sexto, oficial das Forças Armadas. E sétimo, ministro do Estado de Defesa. Por que esses cargos aqui, ó, esses aqui, ó, todos esses, os três aqui, né? Por que esses cargos exigem brasileiro nato? Qual a importância ou o risco? Não, esses não entram na linha sucessória. Não. Por que eles são cargos de brasileiro nato? Porque envolve risco, ó, são cargos que cuidam dos riscos à segurança nacional. Dá uma olhada. Carreira diplomática são pessoas que vão nos representar lá fora. Tem que ter interesse comum nosso. Oficial das Forças Armadas vão estar no fronte de batalha, defendendo. Não, perdão, volta, não estão no fronte, mas estão comandando, né, um conflito. E ministro do Estado de Defesa é um dos conselheiros da República, né? Sabe como isso aqui cai como pegadinha em concurso? Eles riscam isso aqui e colocam ministro da Justiça. Ministro da Justiça é um cargo de brasileiro nato? Ou eu posso ter um ministro da Justiça que seja naturalizado? Posso. Sim. Ministro da Defesa, não. Ele participa justamente da declaração de guerra do presidente. Ele é conselheiro. Não pode. Opa, toda. Então, não pode. Então, temos essas limitações. Aline, uma pessoa naturalizada, um brasileiro, naturalizado, ele pode integrar as Forças Armadas, sim ou não? Sim? O que não pode? Ele não pode alcançar o oficialato. Até que cargo que eles podem chegar nas Forças Armadas? Subtenente. Subtenente não é oficial. Mas ele não pode ser um oficial. Ok? Então ele pode ser, tem limitações, pode. Né? Olha uma dica de concurso, né? A gente usa isso aqui, ó, cargos privativos de brasileiro nato, o mp3.com, ó. Olha só, mp3.com. Os cargos privativos de brasileiro nato. Ministro do STF, P3, 3 presidentes, né, que é presidente da República, presidente e vice, mas presidente da Câmara e Senado. Carreira, o .com é carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Isso sempre me ajudou e espero que ajude vocês, tá? Deixei no material vou conceder, depois do término da aula, o material para concluir. Aliás, acho que faz tempo que a gente fez a terceira aula, vou colocar todo o material de constitucional, vou converter PDF para a gente, ok? Isso aqui é uma dica, ó, o mp3.com, M3Ps, né? Os 3 presidentes, e o .com carreira diplomática, para a gente decorar mesmo, né? Decoreba e não esquecer. Qual que é a pegadinha que eu falei que cai? Ministro da Justiça, errado, é ministro do Estado de Defesa. E também já caiu um concurso falando que brasileiro naturalizado não pode servir, não pode integrar as Forças Armadas. Certo ou errado? Errado. Ele pode, ele não pode ser oficial. O que mais, Helenilson? STJ, verdade, caiu. Ministro do STJ, errado. Nós tivemos ministro do STJ naturalizado, eu não lembro o nome dele. Eu lembro que muito tempo atrás eu até falava o nome desse ministro. Naturalizado. Naturalizado. Ó, um
Um deputado naturalizado, ele pode ser naturalizado, um deputado, ele pode ser naturalizado, um deputado ou senador? Ele pode? Sim ou não? O que ele não pode? Não pode assumir a casa como presidente, mas naturalizado ele pode ser sim. Quem são os naturalizados? Olha a naturalização ordinária. Letra A fala assim, quem são os naturalizados? Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade exigida aos originários de países de língua portuguesa apenas por residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Bom, a naturalização, então, quando é uma pessoa de um país de origem de língua portuguesa, e aqui tem um grande equívoco, que país que vocês pensaram aí? Falem para mim. Todo mundo pensou Portugal. E pode ser Portugal? Pode, mas portugueses receberam outro tratamento. Você sabia que um português nem precisa se naturalizar para ter os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado? Sabe por quê? Porque existe esse mesmo direito onde? Lá em Portugal, reciprocidade. E se esse direito for tirado de lá, adivinha? É tirado daqui. Eu faço pelos seus aquilo que você faz pelos meus. Reciprocidade. Batendo no microfone aqui. Olha só. Deixa no Portugal de lado. Quais outros países de língua portuguesa? Vamos para a aula de geografia. Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Acho que São Tomé e Príncipe. Tem. Isso aí eu não... Exato, acho que é Macau. Então, ou seja, esses países que são originários de língua portuguesa, qualquer pessoa que venha para o Brasil, more um ano sem um problema com a justiça, idoneidade moral é um requisito meio subjetivo, né? Mas tem inquérito policial, processo? Não. Morou um ano aqui, provou, ele tem o direito a quê? Adquirir a nacionalidade brasileira. Ô Jefferson, nacionalidade, ele é um vínculo jurídico. Ele é um vínculo jurídico e político. Pois é obrigado a dar nacionalidade? Então, quando ele põe na lei aqueles critérios, sim. Se a pessoa atender os critérios, sim. Não, a pátria, o governo brasileiro assinou um tratado internacional junto com vários países para evitar a apatridia. Então, uma pessoa que bata aqui no país como apátrida, ela naturalmente, se não tiver nenhum outro problema, vai adquirir nacionalidade brasileira. Mas olha que curioso. Nacionalidade, o país não é obrigado mesmo, porque assim é um ato de vontade, certo? O Brasil vai escolher para quem ele vai dar nacionalidade. Mas uma vez preenchidos os requisitos, ela não pode ser negada, porque ela está na Constituição como direito. Vocês sabem o que é isso aqui? Direito fundamental. Quais são os direitos fundamentais da Constituição? Dos artigos. Está entre o artigo 5º e o 17. Isso aqui é um direito fundamental. Se a pessoa preencher os requisitos, ela tem que receber a naturalização, ok? Se preencher os requisitos. Vocês entenderam então? Estrangeiro vem para o brasileiro, estrangeiro vem para o Brasil e ele é oriundo de um país de língua portuguesa, certo? Mora no país por um ano e prova a sua idoneidade moral. Não tem problemas com a justiça, a pessoa, né, de bem, ok? Segunda situação, letra B. Estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil. Dá uma olhada nisso aqui. Naturalização extraordinária ou quinzenária. Quantos anos a pessoa tem que morar no Brasil para adquirir essa nacionalidade? 15 anos, Estrangeiro de qualquer país, Japão, China, Bolívia, Estados Unidos, Argentina, não importa. É estrangeiro de qualquer país. Vem para o Brasil, mora mais de 15 anos, ininterruptos. E se elas for viajar em um ano lá, tipo assim,
No ano que vem, a pessoa está 14 anos, 13 anos, aí ela viaja por um ano. Se for só viagem, Se provar que foi viagem para ver os parentes, em tese, continua 15 anos ininterruptos, sem condenação. O outro não podia ter um inquérito ou processo, né? Essa pessoa pode ter um inquérito ou processo? Pode. Não pode ter condenação. Isso, mas olha só, condenação penal. Ela foi condenada a pagar uma indenização. Ela pode ser? É cível. Então, importante isso aqui. Já vi, tá? Condenação penal ou civil. Não, é só penal. E o tempo? Bom, o nome disso é naturalização extraordinária ou quinzenária. Quinzenária já dá a dica, né? Quantos anos tem que morar no país? 15 anos ininterruptos. Não pode romper isso. Morou 15, saiu, voltou, ficou 2 fora, voltou, não. 15 anos ininterruptos. Lembra, Aline, quando eu falei assim, os portugueses receberam outro tratamento nos direitos de nacionalidade? Olha o que a lei fala. Aos portugueses com residência permanente no país, moram aqui, né? Constante. Se houver reciprocidade, ou seja, se o governo de Portugal der o mesmo tratamento, qual o direito deles? Em favor dos brasileiros, serão atribuídos aos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, observação caderno. Escrevam aí. Essa tem que estar no caderno para não confundir vocês. Escrevam assim, observação. Escrevam assim, ACF 88, a Constituição Federal de 88, a CF 88 estabeleceu aos portugueses residentes no Brasil, a CF 88 estabeleceu aos portugueses residentes no Brasil os mesmos direitos de brasileiro naturalizados os mesmos direitos de brasileiro naturalizado, vírgula, se houver reciprocidade. Aos brasileiros em Portugal. Se houver reciprocidade aos brasileiros em Portugal. Teve um ano, não lembro se 2007, 2008, que 2 moças da Espanha foram viajar para 2007, 2008, 2 brasileiras embarcaram aqui, com bica, e desembarcaram na Espanha. 2 empresárias. Ao pisar, né, no aeroporto espanhol, elas foram barradas e levadas, né, para revistas, tudo mais, entrevistas, sob a alegação de que elas estavam indo para lá se prostituírem. E elas mostraram, tinha a quantidade de valor de dinheiro, tudo certo, mostraram que era empresária, estava indo para turismo. E o governo espanhol não deixou, né? Tipo assim, né? Pela lei espanhola não deixaram. Sabe o que aconteceu? O governo brasileiro aqui foi acionado do caso, elas realmente voltaram e eles barraram todos os espanhóis que estavam chegando aqui. Pela questão da reciprocidade. Eu vou dar para os seus o mesmo tratamento que você dá para os meus. Por que mulher brasileira bonita não pode passear na Espanha e a moça da Espanha pode passear no Brasil? A gente para. É o mesmo tratamento. E isso é reciprocidade, ok? Então, se em Portugal não tiver esse direito, é claro que isso aqui cai, ok? no caso de um jornalista português que também foi barrado, né? No Brasil, e aí eles começaram a barrar. Sim, sim. E é justo? Justo, né? Na sua casa, você...
O parágrafo 2º diz que a lei não poderá estabelecer diferença, distinção entre natos e naturalizados, exceto na Constituição, né? Nós vimos algumas diferenças, certo? Cargos, extradição. Então a gente não pode criar uma outra regra para diferenciar. É por isso que até numa prova, né, Wilson, né? O cuidado, cara, ó, se tivesse aqui, ó, todos vocês, brasileiros nato e um naturalizado, teria ter diferença nessa aula? Todos são brasileiros. Eu estava dando essa aula uma vez num outro lugar, e quando eu falei assim, ó, todo mundo aqui, a regra da nacionalidade, a originária adquirida, a primeira, é brasileiro quem nasce no Brasil. Eu falei, então, acho que todos atendemos essa regra. A moça levantou a mão e falou, na verdade, eu sou uma cidadã italiana. Ela não é nem naturalizada, ela é agora, se naturalizou. 2 anos atrás. Não era naturalizada, era cidadã italiana aqui, né? Adquiriu depois a nacionalidade. Então, interessante. Parágrafo 4º. Perda, escrevam aí, perda da nacionalidade. Perda da nacionalidade. Perda da nacionalidade. E olha que interessante, né? Não é suspensão, é perda. Essa nacionalidade, então, ela pode ser perdida pela leitura da Constituição? Pode. O que pode gerar perda da nacionalidade? Dê uma olhada, ó. Se ela tiver sido cancelada a naturalização por sentença judicial. Quem que pode tirar qual é a autoridade que pode tirar a nacionalidade de uma pessoa? Um juiz. Tem que ter uma decisão judicial. Qual a motivação, a virtude, né? Fraude relacionada a processo de naturalização, né? A pessoa não fazia jus aos requisitos e fraudou. E, emenda constitucional em 2023, atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Acho que já fica claro, porque aquilo está ali, né? 2022, né? Os atos foram de quando? Não, peraí, não, os atos foram... 2022, né? Que foi o 8 de janeiro de 2023, não é isso? Que foi pós a última eleição, né? Ou seja, qualquer estrangeiro envolvido em atentado contra a ordem constitucional, e perdão, esqueci desse detalhe, né? Oi. Os caras da nacionalidade, aí não faz um juiz, é o juiz federal só? Tá, é Justiça Federal que decide sobre nacionalidade, é Justiça Federal. Mas a alegação tem que ser uma dessas, tá? Fraude relacionada a processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional. Ou seja, alguém que adquiriu a nacionalidade está usando aquilo para atentar contra a ordem das coisas aqui, né? Exemplo, sistema eleitoral, isso pode gerar perda da nacionalidade. Perdeu nacionalidade, o que acontece quando alguém perde a nacionalidade? Ela volta a adquirir o quê? A nacionalidade de origem, originária, aquela tinha, né? Olha, um cidadão da Argentina, agora era argentino, passou a ser brasileiro, mas uma sentença judicial por um desses motivos acabou julgando ele como, condenou e decretou, né, Ricardo? Perda da nacionalidade, ele volta para a nacionalidade adquirida. Olha, nós vamos anotar isso, muito importante. Mas antes, olha só, deixa eu perguntar. Se a pessoa perdesse essa nacionalidade, mas de acordo com a lei do país de origem dela, depois que ela abriu mão da nacionalidade, ela não poderia adquirir de novo. Ela ficaria? Isso pode acontecer? Não. O Brasil não pode tornar alguém apátrida. Então, essa observação é boa para a prova. Escrevam aí, observação. Escrevam assim, ó. Escrevam assim. Se a perda da nacionalidade de alguma forma
provocar a apatridia do cidadão, se a perda da nacionalidade de alguma forma provocar a apatridia do cidadão, vírgula, essa medida não poderá ser aplicada. Essa medida não poderá ser aplicada devido aos tratados internacionais, que o Brasil assinou para evitar a apatridia. Devido aos tratados internacionais que o Brasil assinou para evitar a apatridia. Você vê, não está na Constituição, mas está em um tratado, o Brasil assinou. Então, se uma decisão do Brasil pode gerar apatridia de alguém, a pessoa ficar sem pátria, o Brasil não pode aplicar isso, tem que aplicar outra medida, ok? Olha uma outra hipótese aqui, ó. Também gera perda da nacionalidade, é a mais comum, né? Ó. A pessoa que fizer um pedido expresso de perda da nacionalidade perante a autoridade brasileira, ressalvadas situações que acarretem a apatridia. A mesma regra que eu acabei de falar. Então tem gente que abre mão. Nós não começamos lá, né, na aula, falando os direitos nacionais falando disso. A pessoa é brasileira, mas por que ela quer deixar de ser brasileira? Para adquirir outra nacionalidade, ok? E aí é uma opção dela, ela perde a nacionalidade. É curioso que, assim, aqui é uma nacionalidade até originária, né? Ela é brasileiro nato. Eu sou brasileiro nato, eu posso deixar de ser brasileiro nato? Por um ato de vontade eu posso falar, eu não quero mais ser brasileiro nato. Ok? Aí eu passo a ser um cidadão estadunidense. Só que eu não estou submetido às leis brasileiras agora, submetido às leis e os valores dos Estados Unidos. Aqui a lei fala, né, que você só não pode, o pedido expresso não pode gerar apatridia. Já colocamos isso no papel, né? A renúncia de nacionalidade nos termos do inciso 2º do parágrafo 4º não impede o interessado de readquirir nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Olha que interessante. Nós não falamos que uma mulher nasceu aqui no Brasil, fez o pedido expresso para ser cidadã estadunidense, certo? Ela abriu mão e perdeu. Só que a lei fala que isso não impede que ela faça novo pedido, desista dessa nacionalidade e volte a ser brasileira. A diferença é que no caso da moça que nós conversamos aqui, ela já estava investigada, né? Tinha ação penal já contra ela em crime. Aí não, já é um dos critérios que impede ela adquirir a nacionalidade. Ok? Bandeira bonita, né? Coisa linda. Ó, os símbolos a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, não é segredo para ninguém, né? Alguém aqui leu um livro chamado O Triste Fim de Policarpo Quaresma, da literatura brasileira, que cai no vestibular? Não? Policarpo Quaresma, no livro, ele defende que a nossa língua originária deveria ser Tupi-Guarani. Eu falo, a língua verdadeira. Quando os portugueses chegaram aqui, já se falava essa língua, né? E aí é curioso, mas não. Isso aqui está oficial, a língua portuguesa, a língua oficial. Símbolos da República. Nosso nível de concurso nunca perguntou, quer dizer, perguntava antes, quando as provas eram nível médio todas, e caía história, geografia, perguntavam. Hoje não. Símbolos da República, a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais, né? Bandeira, hino, armas e selos nacionais. Os estados, Distrito Federal e os municípios podem ter seus próprios símbolos, e tem mesmo, né? Isso aqui, ó, bandeira, selo, armas e o hino nacional, né? São os nossos símbolos, tá lá. Finalizamos, então, direitos de nacionalidade. Foi tranquilo, gente? Bacana? Vocês viram que as confusões que tem são sempre as mesmas, né? Às vezes a gente pensa que aquela pessoa é naturalizada e não é, que ela não é brasileiro nato e ela é,
E o tratamento dos portugueses, que eu falei para vocês, nem precisa se naturalizar, morando aqui, se tiver reciprocidade lá, vai ter os mesmos direitos dos brasileiros, né? Naturalizados.